Sente o cheiro, tu sabe que é o maca. O perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva em mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Que um pedaço de mim clona. O beat é do Santizu, toma. Salve, salve, estamos de volta com o nosso e o seu queridíssimo Aperta o REC, o programa em que a gente conversa com quem produz o conteúdo que faz a sua cabeça. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes de volta. E nessa nossa volta, nessa nossa reestreia, contamos com a presença da dupla Lucas e Luan, Luan e Lucas, quase uma dupla sertaneja da nossa produção de conteúdo canábico, a galera do Flora e Cultura. Sejam bem-vindos, rapazes. Como vocês estão? Parcinha e tio do Parcinha, se apresentem. Salve! Satisfação aí pelo convite. Família Parcinha aqui, né? Na área. E é um grande prazer, galera, falar, participar aí desse projeto. Fala, família Parcinha aqui na voz. Também é muito prazer aqui, uma honra ser convidado nessa reestreia aqui do programa. E vamos aí falar sobre o que a gente mais ama, né? Essa vidinha. É isso aí, bom demais, galera. Seguinte, vamos começar pelo começo. Qual o grau de parentesco de vocês? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que toda hora o pessoal faz, né? Já perguntaram até se a gente é um casal, direto no TikTok rolava isso. Eu deixei bem claro, mas acho que ainda não ficou muito claro, apesar do nick, que eu sou tio do Luan desde que ele nasceu, cara. Você acredita? Mas é tio de que parte? Tu é irmão do pai, da mãe, irmão de quem? Eu sou irmão do pai dele. Normalmente um tio é assim, né? É disso que se compõe o núcleo familiar brasileiro do tio. Tio é isso. Mas geralmente tem aquele tio que é o distante, né? Que é tipo assim, não é o sangue, vamos dizer assim, né? Não. Nós somos do mesmo núcleo ali. Muito foda. E, pô, maneiro pra caralho, né? Você produzir conteúdo praticamente em família, né, meu brother? E como é que começou a relação de cada um de vocês com a maconha? E em que ponto vocês se encontraram nesse lugar, os dois? Então, eu desde que, assim, comecei ali pros meus 17 para 18 anos, envolvimento com a maconha. E desde sempre eu já sabia que a família estava envolvida no barato. Até porque a família também nunca fez questão, assim, de esconder, tá ligado? Aí já pode imaginar o que você quiser a partir daí. Mas, assim, a minha aproximação com os meus familiares que fumavam maconha e tal, demorou um pouquinho pra acontecer. Porque eu também já tinha aquele estigma de, porra, é minha família, né? Não vou falar que eu tô fumando, é meio esquisito, meio zoado. Então, acho que esse negócio da gente for se aproximando, eu lembro que pelo menos com o Lucas foi quando eu tava ali, sei lá, já tinha 1 ano de experiência fumando e tal, e o Lucas foi meio que me ajudando com algumas coisas. Tem uma experiência que eu lembro até hoje, tava ali fumando meio prensadinho, normal, tive uma crise de ansiedade sinistra. Tipo assim, eu tava achando que tinha uma aranha, um inseto dentro do meu corpo, a brisa louca. Eu liguei pro Lucas lá, falei, Lucas, me ajuda, mano, tô passando mal. Aí ele, toma uma água e respira, vai passar. Então, tipo, a partir daí a confiança foi sendo estabelecida, que eu podia contar, tá ligado? Uma coisa nesse tipo. Ele deu uma aromatizada aí, porque, na verdade, eu fui um péssimo acolhedor esse dia aí. A gente morava na mesma casa, né? Que é a casa dos meus pais. Aí eu já tava dormindo, ele sempre gostou de varar as madrugadas jogando videogame, né? Aí do nada ele bate lá na janela, lá, meu, me ajuda, tal, tava mal assustado. E eu, tipo, quando me acordam e eu tô meio dormindo profundo, eu fico puto. É um defeito. Aí eu falei, meu, vai tomar uma água, aí come uma parada e vai dormir que já passa. Mas eu poderia ter sido um pouco mais acolhedor. Não, mas ali na hora foi o que eu tava precisando escutar. Coloquei na minha cabeça que era isso que eu precisava fazer e o bagulho passou em menos de 10 minutos, entendeu? Então foi preciso. Geralmente é tranquilo, né? Eu já tive várias bad. Às vezes a gente fica um pouco a mais, né? Aí precisa de um acolhimento ali. Mas eu ia perguntar como você começou, meu mano. Então, eu ia falar isso. Porque lá em casa, os meus irmãos têm uma diferença grande de idade, né? Então, quando eu era pequeno, eu já lembro deles fumando maconha, assim, fazendo várias outras coisas. E aí, tipo, era meio normalizado, assim, né? Eu sabia que meus pais não gostavam, né? Que meus pais são careta, mas eles, tipo, também não demonizavam. E aí, eu também, no começo, não gostava, que eu sempre fui meio nerdola, mais certinho, assim, né? E aí eu fui descobrir depois de um tempo, já era meio adolescente, tive uma primeira experiência ali com uns 15 anos, mas, sei lá, a primeira é sempre meio merda, né? Você faz por causa
que algum amigo quer fazer, aí você quer ali participar do negócio. Aí nem me chapou muito, eu falei, é isso que os caras ficam pirando aí e tal, sei lá. Não gostei. Aí depois fui experimentar já de adulto, assim, né? Mas nunca com meus irmãos, assim. Sempre teve esse, igual o Luan falou, né? Família, assim, meio foda, né? Então, tentava fazer sempre fora e fingir que eu não fazia pra todo mundo. Aí depois que eu morei fora um tempo, né? Que acho que foi quando o Luan tava já entrando na adolescência ali e tal. Eu morei na Austrália, aí lá a gente fumava pra caralho. Que aí eu consegui experimentar flor, né? Aqui tava foda, só prensado ali, difícil de comprar, lá era super fácil. Também não era legalizado, mas, pô, era Disneylândia, né, pra quem tava aqui. Aí eu voltei mais maconheirinho, assim, me aproximei dos meus irmãos ali, que a gente tinha um bar e tal, aí todo mundo fumava, aí foda-se. Aí é isso, todo mundo maconheiro na família, foi que eu acho que quando o Luan também, pô, é isso, né, a família já era maconheira. Cada um seguiu esse caminho meio que não junto, né? Tipo, ele tinha o rolê dele, eu tinha o meu. De vez em quando no bar ali a família se reunia. Mas como Flora demorou um tempinho. Aí essa foi a deixa perfeita, meu brother. Tipo assim, já dá pra ver que provavelmente por conta de família vocês já têm essa base empreendedora, né? Os irmãos de vocês tinham um bar e tal, vocês se reuniam nesse lugar. Em que momento vocês decidiram produzir conteúdo sobre maconha? Em que momento vocês pensaram assim, pô, vamos fazer uma parada nesse sentido? Floricultura. E aproveitando nesse mesmo pergunta, o que veio primeiro? A produção de conteúdo ou a head shop de vocês? Que eu sei que vocês têm uma head shop também, inclusive de altíssima qualidade. Como foi mais ou menos essa história? Então, a Flora, ela nasceu dentro do bar, né? Eu era sócio do meu irmão, então era um bar de skate, né? Meus irmãos são muito ligados em skate e tal. E aí, porra, maconheiro pra caralho, né? A galera ia lá ficar tomando litrão e fumar maconha. É num bairrozinho aqui que é meio de boyzinho, né? Era, né? E aí meio que geral permitia, né? Que isso acontecesse ali. Polícia, vizinhança. Claro, ninguém gostava, mas era aceito. E aí eu falei, porra, velho, já que tá chovendo, vamos vender guarda-chuva, né? Comprei uma vitrine no OLX, assim, tipo, tinha uns LED, uns bagulho, tá ligado? Falei, mano, vamos pegar uma seda daqui e vamos ver qual é que é, né? Aí começou a virar, tá ligado? Naquela época era até meio novidade, assim, né? Tipo, tava começando, cuia, zica, esses bagulho, nem eu sabia, né? Tipo, ter um estojo pra guardar a parada, era um bagulho meio novo. Foi que ano isso? 2000 e pouquinho, assim, tá ligado? Faz uma cotinha, assim, eu lembro. Aí, porra, começou a dar certo. Nessa hora eu saí do bar lá por questões familiares e tal. E ficou explorando. Fui fazer outra coisa. Falei, foda-se. Eu trabalhava com cachorro, né? Montei um hotel de cachorro lá e fiquei nessa. E o Luan trabalhava comigo, ele era criança ainda. Eu colocava ele pra cuidar dos cachorros, pagava ali uns 50 conto lá pra ele. Já ensinando os caminhos. Mas explorando, né? A mão de obra barata. Não, mas, pô, mexer com bicho, cara. Mexer com bicho não é nem trabalho, né? Pô, você recebe em amor. Fala aí, Lu, como foi essa experiência rapidinho? Que nem o Lucas falou, a gente morava junto lá na casa da minha avó, né? Eu morava com minha mãe, aí deu umas tretas lá com minha mãe lá, fui morar na minha avó um tempinho. E aí nisso meu tio já tinha o hotel. Como eu tava ali do lado, ele falou, mano, você não quer me ajudar aqui a cuidar dos cachorros? E aí já meio que foi estabelecendo essa relação aí, se aproximando mais, tá ligado? Eu vou falar a verdade aqui, eu ficava olhando os cachorros, ficava jogando League of Legends, ficava assistindo a Netflix ali. Era mais pra não ter treta entre os cachorros e não deixar cheiro de mijo no ambiente. Mas fazia o trampo ali estabelecido, tá ligado? Foi meio que nessa linha assim. Nessa época aí você fumava já, Lu? Nessa época eu tava começando a fumar, na verdade, né? Eu tinha acabado a escola ali, foi meio que no período final da escola, entrando pra faculdade, meio padrão, né? E aí que foi que aconteceu aquele episódio lá que eu achei que tinha uma aranha dentro de mim e tal, então já tinha uma confiança ali no Lucas, tá ligado? E aí ele tinha esse hotel de cachorro aí, só que ainda não tinha nada a ver com maconha, né? Nada a ver. Aí depois eu segui meu caminho, fui trabalhar de outra parada. O Lucas também, acho que seguiu com o hotel mais um tempinho, né, Lucas? O Luan, ele trabalhava nesses call center, tá ligado? Sabe esses call center bem merda mesmo? Que a pessoa fica muito infeliz. Aí eu lembro que ele era bem infeliz, assim, ele fazia uma faculdade e tal, ganhava bem pouco, né? E aí chegou um momento que ele pediu as contas, assim, meio que deu uma surtada, né, Luan? Foi. Que call center eu não preciso nem ficar falando muita coisa, né? Eu trabalhava ainda com vendas, então eu precisava ficar ligando para as pessoas para tentar vender uma coisa que elas jamais queriam comprar, ainda mais por telefone. Então, pô, eu achava que era uma merda, tá ligado? Ainda aguentei quase um ano, fui um guerreiro aí, diga-se de passagem. E você fumava pra caralho essa época, eu lembro. Essa época eu já fumava pra caralho, porque situando assim,
Foi meio que quando eu saí depois da faculdade, aí já tava pirocado na maconha já, né? Já tava envolvidão. E aí fiquei um tempinho parado. Aí o Lucas acho que começou a precisar de uma ajudinha a mais lá no trampo com e-commerce, né? Começou a vender online, as paradas de headshop. Tem uma pausa importante que foi a pandemia, né? Eu até tentei ter um grow shop com meu irmão, voltei depois na época de bar ainda. Só que a gente não se dá muito bem nos negócios. O meu irmão que não é o pai do Luan, né? O outro irmão. E aí eu abandonei. Falei, eu não vou fazer nunca mais essa porra. Foda-se. Foda-se maconha. Já era. Porque já tava esse rolê de gente plantar maconha, né? Isso aí, vamos falar, uns 10 anos atrás, assim. Acho que tinha umas 2 ou 3 em São Paulo, assim, de grow shop, que eu me lembro. Assim, era mó treta achar qualquer coisa pra plantar maconha, né? E aí, nessas que a gente começou, a gente já tava meio envolvido ali, né? Querendo fazer experiências no armário e tal. Falei, vamos vender essa porra aqui, deve ter louco aqui, né? Que quer comprar. Só que aí dessa treta eu tinha um monte de produto. A gente comprou uns produtinhos e tal. Aí parou, eu fui trabalhar com o cachorro, abandonei. E aí veio pandemia. E eu fiquei uns 4 anos trabalhando com o cachorro, assim, tava suave, assim, tipo, é isso que eu vou fazer agora, eu gosto pra caralho. Só que aí a pandemia quebrou, né? Porque esse negócio de hotel, a galera precisava viajar pra deixar o cachorro comigo. Aí, pô, de repente eu saí de um salário X pra nada. Não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, mano, fudeu, né? Vou pegar essas porra aqui que eu tenho, ainda tinha umas terras, umas estufas, umas barracas, eu vou pôr no Mercado Livre e vou vender. De algum jeito, vendo nem que for muito barato, vai sair. E aí começou a sair, porque teve também o boom de gente querendo plantar maconha na pandemia. Porque a galera, acho que falou, mano, vai todo mundo morrer, quer saber? Eu vou plantar essa porra. E aí começou a vender pra caralho, eu comecei a crescer nesse rolê de e-commerce e tal. Fui aprendendo, né? E aí eu precisei da ajuda de alguém pra me ajudar a embalar, despachar os bagulho. Aí eu chamei o Luan. Então, a loja veio antes dos vídeos. Respondendo a pergunta aí. Caralho, nem eu lembrava da pergunta, Manel. O moleque voltou no tempo, sinistro. Mas, porra, maneiro pra caralho, pô. E aí começou como um e-commerce, então, na pandemia, né? Isso, 100% focado em vender em Mercado Livre e compra online mesmo, né? Que eu acho que também esses sites tiveram um grande crescimento nessa época, né? Caralho, mano, papo reto. Pô, muito louco isso, cara, né? O lance dessa intervenção da pandemia, essa sacada que você teve de botar as paradas online pra não perder também, obviamente. E produtos que duram, né? Produtos que você não teria problema de demorar pra vender, tá ligado? É bem interessante essa ideia, essa história. Aí, beleza. Aí virou um e-commerce. E a produção de conteúdo? Veio quando? Aí foi o seguinte, tava ali mais ou menos um ano trabalhando com o Lucas, só nos pacotes, pegando no pacote com firmeza. E aí, tipo assim, a gente começou a ver os movimentos na rede social. TikTok tava estourando, né? Principalmente o TikTok, final de, sei lá, 2021 ali. E, porra, todo mundo fazendo vídeo pra essa merda, vamos fazer uns videozinhos. Só que os vídeos na época que a gente fazia era vídeo de produto. Fazia o quê? Pegava um umidificador lá pra ficar saindo a fumacinha, metia uma luz num cinzeiro, assim, um fundo meio daorinha e gravando em takes e tal. Porra, quem quer ficar vendo um cinzeiro e fumaça aí? Ninguém quer ficar vendo isso, tá ligado? E aí, nessa época, a gente começou a fazer esses vídeos, fez tipo uns 2 meses de vídeo assim só de produto, vamos dizer assim. E aí entrou meu outro primo, que é o Davi, que trabalha com a gente também e tal. Ele entrou também pra dar uma força lá na Flora. Eu e o Davi, a gente é primo, tipo, também assim, é diferença de idade de meses, então a gente cresceu junto. E a gente é bobo junto. A gente é bobo. A gente começou a ter essa ideia de fazer uns videozinhos aparecendo, fazendo umas bobeiras e tal. Tem umas referências também, né, de... Sei lá, a gente cita aí Hermes e Renato, que o Lucas também trazia isso pra gente. A gente pegou e foi gravar um vídeo aí, sei lá, mostrando um produto, só que mostrando o nosso rosto, né? Tendo ali uma espécie de, sei lá, atuação, uma parada meio cômica, né? Comicidade mesmo. E, mano, esse primeiro vídeo que a gente postou no TikTok lá, deu certo pra caralho, assim. Eu lembro que a gente postou, pegou uns 14 mil de visualizações, a gente já falou, caralho! E no TikTok, né? Assim, aprendendo 100% como é que faz a parada. Ainda mais sobre maconha, o que pode, o que não pode mostrar, o que pode, o que não pode falar. Mas a base foi essa. A gente começou a fazer vídeo pra divulgar produto, viu que não dava certo mostrar só o produto, começou a fazer bobeira e aí não parou mais, mano. Pô, muito foda. Mas então, vocês ficaram receosos na hora de botar a cara na parada?
Você filmar um cinzeiro é tranquilo. Ninguém sabe de qual maconheiro é aquele cinzeiro. Mas quando você bota a carinha ali, você chama uma responsabilidade, chama olhares pra você que tá falando que fuma maconha, basicamente. Eu lembro que vocês tinham muito cuidado também de não falar maconha, tinham códigos que, obviamente, para trabalhar no TikTok precisa, porque a gente sabe que o TikTok é uma rede muito restritiva, né? Como foi pra vocês isso, esse negócio de ter que botar a cara? Eu não botava, né? Eu colocava só os moleques. Porque eles já eram mais engraçados, até hoje, eu acho. E aí eu falava, não, faz vocês, eu desenvolvo uns roteirinhos aí, eu filmo, eu aprendi a mexer no CapCut ali mais ou menos, eu vou editando aqui. E aí, beleza, nessa época aí o Davi, hoje ele trabalha com cinema, ele já gostava, sempre gostou, né? Que é o cameraman que a gente já trombou nas feiras, engraçadíssimo. E aí eles faziam uns sketches lá e pegavam um chapéu do meu pai, uma roupa de velho, aí tinha um personagem, sabe, bem tosqueira mesmo. Começamos a fazer no TikTok, dava bom, só que a gente aprendeu na tentativa e erro, porque, tipo assim, eu não tinha TikTok, jamais nem pensaria em baixar, a gente postava só no Insta, e no Insta o nosso perfil era muito pequenininho, então ninguém entendia nada, né, tipo, os familiares vendo os moleque vestido dentro de um grow, né, tipo assim, nada a ver. Aí, um amigo meu, eu lembro até hoje, ele falou, mano, posta esse bagulho no TikTok, velho, vai que dá bom. Eu falei, TikTok, sai fora, esse negócio aí é pra criança, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, vou postar, vamos ver. Aí bombou. Aí a gente começou a fazer, só que às vezes a gente mostrava a seda, né? O cigarro mesmo, ou um cinzeiro. E aí começou a tomar banimento. Tá. Eu falei, caramba, né, mano? Não pode mostrar tal coisa. Aí tira essa coisa. Não pode falar tal coisa, tira. Eu falei, mano, a gente tem que... Aí quase perdeu a conta uma época lá, bem no comecinho. Perdeu a conta do TikTok, a gente ficou mó em choque, assim, eu falei, cara, já tinha uns seguidorzinhos, né, já tinham ali uns 30 mil, que já era muito, assim, pra nós. Aí eu falei, meu Deus, né, mano, não posso perder. Aí recorri, ficou, tipo, eu lembro que ficou umas 2 semanas sem, assim, meio no off. De algum jeito voltou. Aí eu falei, mano, a gente tem que reformular aqui essa ideia aqui, né. Aí eu vi aqui o carinha da HAL lá, que é aquele cabeludinho, sabe, o dono da HAL. Ele era super famoso no TikTok também, né? O perfil pessoal dele, e ele usava, tipo, brócolis. Ele usava até pretzel lá, sei lá, tinha umas viagens assim. Eu falei, mano, vamos copiar esse cara agora, então, até o fim. Aí a gente começou meio que traduzindo alguns conteúdos dele, aí usava ou brócolis ou outra coisa e tal. E foi indo, assim. A princípio foi pela necessidade de não tomar bloco, mas acabou que virou charme, né? Isso favoreceu, a galera achava engraçado. Falava, porra, demorei pra entender que era de maconha, né? Tipo, aí acabou viralizando mais por causa disso, porque a galera ficava falando pra caralho que, tipo, mano, caramba, os caras tão falando tal coisa e tal. E aí foi indo, né? Foi uma parada assim, foi meio que por necessidade, né? Pra aprender, se moldando ali ao conteúdo da plataforma, as exigências lá do TikTok, que, pelo amor de Deus, né? A gente pegava o que tinha disponível também lá na casa da minha avó. Então, tipo assim... Que nem ele falou que pegava um chapéu lá pra fazer um cenário. Da mesma forma que a gente pegou um tomate. Tinha o que no cesto lá pra gente usar? Tinha um tomate, aí tinha a panela de pressão, não sei o que. Tem um vídeo que a gente fez lá de como lavar o hot dog prensado. Pô, mano, como lavar o hot dog prensado. Aí os caras compram um hot dog, mete na água lá, finge e tal. E código 100%, assim. Quase código Morse pra falar sobre maconha no TikTok, tá ligado? Mas é muito interessante, porque que nem o Lucas falou, isso aí dava um engajamento, mano. Fudido. Qualquer comentário é bom, né? Quando você faz vídeo assim. Então era mais de 200 comentários, demorei pra perceber. O que é tomate? Tá ligado? Aí a gente colocava também F1 e a galera, demorei pra perceber que não era sobre Fórmula 1, Schumacher, não sei o que. Então foi indo nessa linha assim e acho que deu certo também por causa disso. Meio espontâneo assim, né? Pô, muito foda. Tipo assim, primeiro, muito maneiro a busca de referências, tipo, ir no perfil do cara da Raw. Pô, isso funciona. Muita perspicácia ver quem tá fazendo e tá funcionando. A conta não caiu ainda. Porra, esse doidão com cabelo Chanel, esquisito, com anel da Hall, é isso que tá funcionando? Então vamos fazer igual esse cara. Muito foda. Esse negócio também de código é fundamental não só na internet, né? Na vida isso acontece, né? Não sei se vocês conhecem o conteúdo do Molusco, mas o Molusco sempre falou torrar uma sardola, torrar uma sardinha, tá ligado? Que é algo que você pode falar, por exemplo, na frente da polícia. Fala, porra, eu não tava torrando uma sardinha com camarada. Vou achar que você tava fazendo um churrasco de peixe. Tranquilo. Só que você tava, na verdade, né, tacando fogo no banza. Pô, pessoal, muito maneiro, muito maneiro.
Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor. Quais as maiores dificuldades que vocês enfrentaram e enfrentam para falar de maconha na internet, né? Já citamos agora, nesse começo, a questão das restrições de algumas redes sociais. Quais são algumas outras coisas que vocês sentem que é uma pedra no sapato de quem fala de maconha online? Bom, a gente teve, como eu te falei, né, no começo ali, o banimento do TikTok, que já causou ali um pouco medo, né, e tal. E depois a gente tomou várias na cabeça do Instagram, né? Perdeu a conta, ficou mocota, sem conta, teve que entrar com processo. E aí meio que afetou também a empresa, né? Porque o TikTok, beleza, era mais meme. A gente não divulgava muito produto já porque não podia. Então a gente entendeu aqui, a gente vai só ter alcance, né? Vez ou outra a gente vai pôr um link na bio ali, mas não mudava nada. Agora o Instagram, ele começou a crescer também. Chegou a um ponto que fez uma diferença grande no faturamento, enfim. Virou um canal bom, assim, de venda. E aí, mesmo a gente tomando todos esses cuidados para não mostrar, por exemplo, acho que se aparecer uma vez ou outra fumando um beck, ou um beck mesmo, foi assim, papo de contar na mão. Porque era política, assim, não pode fazer vídeo. Às vezes as marcas até pediam, falaram, não, a gente não faz assim. Tipo, mesmo tomando todo esse cuidado, acabou perdendo a conta, né? Perdi a principal, depois subiu uma reserva, perdi também. Enfim, hoje recuperamos todos aí, graças ao nosso querido advogado Dr. Cleiton, um grande abraço a ele. Nem que uma censura, né, que rola de modo geral para todo mundo. E também dava um medinho, claro que consciente dos nossos privilégios, né, porque a gente só faz assim com uma certa tranquilidade, porque a gente, né, branco, classe média, sabe que é difícil dar um BOzinho, né. Mas ainda assim, estamos falando que estão fumando e às vezes até plantando, né, na rede social. Então, dá um medinho assim, familiar, já te olha meio assim, o que esses loucos estão fazendo? Será que vai dar merda? Ou assim, quando vai dar merda, né? Não é será. E aí você fica com esse pé atrás e tal. Teve alguns momentos ali que a gente precisou apagar alguns vídeos, que consultando ali o jurídico, o cara falou, isso aí não é legal não, tal. Mas assim, eu acho que depois de um certo momento que a loja começou a dar certo, pelo menos pra mim, né? Eu entendi que, é isso. Vou falar de maconha e vou meio que dar uma cagada pra geral no que vai rolar, né? Mas sempre tentando ser consciente de não ficar estimulando nada, a galera ter essa consciência de falar, pô, galera, vai plantar? Ok, mas você tem a consciência que não pode, você pode se fuder, veja bem, né? A gente sempre ficou meio preocupado com isso porque, tipo assim, é complicado, né? Falar da minha realidade e falar que é pra todo mundo, que a gente sabe que não é, né? Então essa era uma preocupação que a gente tinha, assim. Agora, temos família ou perder alguma coisa assim do social, pra mim, pelo menos, foi bem de boa, né? Eu não sei se o Luan, por ser mais novo e tal, talvez ficou meio com o pé atrás, mas acho que ele comprou a ideia bem aí também. Eu já queimei minha carteira de trabalho, já. Tem um cara que eu sigo lá, que é o Load, que ele pede umas assinaturas na carteira de trabalho de quem ele gosta. E é tipo, foda-se, você entrou de cabeça no que você gosta e vai fazer isso até o final. E tipo assim, mesmo eu sendo mais novo, relativamente que o Lucas, eu quero que se foda, sabe? Tipo, eu gosto de maconha, não vejo como algo prejudicial. E até na página, tá no nome do bagulho, né? É floricultura. Então essa preocupação que a gente tem aí de fazer a parada certinha, não fazer as coisas erradas, passar a visão certa, falar que o bagulho é perigoso, você tá plantando, mano, não sai falando, tá ligado? Esse negócio sempre seguiu com a gente assim, mas eu acho que a maior dificuldade é essa mesmo, é a questão das redes sociais, porque todo dia pode mudar uma política, né? A gente passou aí, tá passando por uma última que rolou aí no Mercado Livre, que o Lucas tá ligado, aí ele pode falar até melhor, que fudeu assim, porque de um dia pra noite mudou uma política lá, em questão de tabacaria e tal, e enfim, a gente tá sujeito a isso. Acho que a maior dificuldade hoje pra gente é essa, em questão familiar, que nem o Lucas falou, minha mãe tá de boa, tá todo mundo de boa em relação a isso.
E eu mais ainda, né? Traz essa segurança pra gente falar sobre a maconha. Mas assim, demorou um tempinho até todo mundo tá de boa, né? Porque uma coisa pô, tamo ali fazendo uns videozinhos, outra coisa é fazendo toda hora e você só falando disso, e aí você não tá ganhando às vezes muito bem, você tá ali, pô, cuidava de cachorro, o Luan fazia faculdade, aí já mudou o nicho totalmente. Então você precisa dar uma provada, né? Mostrar pras pessoas, não, eu tô fazendo porque essa parada, além de eu gostar, é um trampo que, mano, tem potencial, dá dinheiro, né? Tipo, meu pai, o e-commerce começou lá na casa dele, né? No começo ele, com certeza, ele ficava muito triste em ver me envolver com esse bagulho. Ele falava, mano, mais um, né? Que vai ficar nessa porra. Depois ele começou a ver, mano, caminhão chegando e, tipo, trocentos pacotes. Ele me ajudando, minha mãe, o Luan, o Davi, minha namorada. Ele falou, não, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Tá, porra, os caras tão plantando. Aí mostrei uma planta pra ele, como é que era, como é que faz. Ó, funciona assim, pô, ó, que cheiro bom que tem. Aí ele, porra, legal. Aí minha mãe, aí, assim, geral, né? Ao redor da gente sempre foi muito acolhedor. Era mais uma falta de informação, de ver que isso é normal, tá ligado? Tipo, não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Só que o negócio é tão estigmatizado, preconceito, racismo, várias coisas que afetam a eles mesmo, eles tendo cabeça aberta. Agora acho que eles estão de boa até. Acho que só não fumaram ainda porque estão velhos, senão eles até topavam. Pô, muito foda, galera. Muito foda essa história, esse envolvimento familiar, tá ligado? E outra coisa também, eu sinto muito isso, cara, que quando a galera vê que a gente é trabalhador de qualquer jeito, tá ligado? Fumando, não fumando, a galera confia, sacou? Vê tu fazendo pela parada todo dia, correndo atrás, dando sangue no bagulho, o pessoal pensa, tá de boa, tá ligado? Cria pessoas trabalhadoras, isso é mais importante que a maioria das coisas, né? Continuando aqui, falando dos pontos negativos, queria saber agora de vocês quais são os pontos positivos que vocês sentiram na vida de vocês e tal, na caminhada de vocês, depois de começar a falar sobre maconha na internet, né? O que vocês tiram e tiraram de bom dessa experiência? Eu acho que primeiro, seguindo essa linha assim que a gente começou a fazer os vídeos, a gente começou a fazer porque gostava da planta, mas também não sabia, sei lá, 3% do que a maconha era de verdade, tá ligado? Eu, pelo menos, falando por mim assim, eu gostava de fumar. Era aquele pensamento, eu gosto da brisa, tá ligado? E aí depois, com esse movimento na internet, fui aprendendo mais sobre a maconha, a importância, o tratamento medicinal. Já tinha uma noção ali que existia um óleo, dava pra tratar algumas coisinhas, mas nunca de verdade, tá ligado? E também sobre o que a maconha representa, né, mano, pras pessoas. Que muda de verdade na vida das pessoas, assim, e eu confesso que eu, antes de começar a fumar, também tinha preconceito pra caralho com maconha. Mesmo vendo minha família utilizar, eu falava, esses maconheiros, vagabundo. Ficava lá no Facebook xingando quando era mais novo, tá ligado? Jamais tinha imaginado que eu ia fumar maconha e ia trabalhar com maconha. Então, depois que a gente começou a fazer vídeo, comecei a fumar maconha no geral, eu acho que melhorou a minha relação com vários aspectos da minha vida. Os preconceitos foram tirados, tá ligado? A comunicação melhorou, porque uma vez que você entra numa roda de maconha ali com pessoas que você não conhece, você começa a desenvolver ali a conversação, a comunicação melhor. Então, é um ponto também que, sei lá, melhorou muito, assim, na minha vida, tá ligado? E fora a educação de fumar, né? Porque quando eu comecei a fumar, era aquele bagulho de fumar sem parar, ficar chapado até onde der. Hoje em dia, eu já tô entendendo melhor qual que é o momento certo pra mim, assim. Que é bem pessoal isso também, né? Galera que fuma o dia inteiro e não atrapalha. Pra mim, por exemplo, eu não gosto de fumar enquanto eu trabalho. Eu não gosto, falo mesmo. Ainda mais que a gente trabalha com os pacotes lá, eu falo sempre, eu tenho maior medo, mano, de mandar um pedido errado, assim, que vai pra casa do chapéu, o bagulho é aqui perto. E isso acontece comigo sóbrio. Imagina se eu tivesse chapadão todo dia trabalhando ali, tá ligado? Eu acho que depois que a gente começou a fazer os vídeos, né, só pra concluir, foi mais esse entendimento do que a maconha é pra mim, assim, tá ligado? Eu esqueci de falar que ontem ele ganhou 2 lanches de graça do McDonald's porque o cara reconheceu ele também. Eu não queria falar isso, mas esse reconhecimento do trabalho é muito foda também. Irmão, em qualquer lugar que eu vou praticamente, alguém reconhece, mano. Ô, parceria, caralho. E aí eu vejo isso como algo que é, mano, a maconha tá em todo lugar. Todo mundo fuma maconha, mano. No McDonald's ontem, 2 caras me parou, parceria. Aí eu já, mano, firmeza e tal. Peguei o lanche, depois o mano me vem com mais 2, assim, pra minha mesa. Eu fiquei de cara, mano. Isso jamais eu pensei que ia acontecer isso, tá ligado? Essa parte de ser reconhecido, acho que de modo geral, né, a gente, principalmente o Luan, teve um grande... A galera se identificou muito, né, assim, muito carismático o personagem, né, que foi o parcinho aí.
Que é um personagem, tá, galera? Vamos deixar bem claro, somos personagens. Às vezes a galera chega nele como se ele estivesse sendo o parcinha indo num atacadão fazer compra, né? Tipo, já chega nele, e aí, caralho, você fumou maconha? E ele tá, tipo, com a mãe, assim, todo serinho, né? Então rola esses momentos, assim, meio... Talvez os caras achem até, nossa, parece mó sério, né? Porque é isso, né? Quando você vai pro humor, a galera acha que você é sempre humor, mas nem sempre, né? Mas de maneira geral, ser reconhecido tem essas mamata, né, mano? Pô, convidado pro evento, o cara gosta muito de você, faz umas prezas, né, e tal. Então essa seria, assim, uma parte boa. Tem essa parte da informação que ele falou, que a gente aprende muito, né? A gente começou pelo financeiro, né? Oportunismo total. Tanto os caras brincam, não, pô, ativismo. Eu falei, pô, a gente até tenta, mas a gente tá aqui, assim, a motivação inicial foi pra ganhar um dinheirinho, né? Não tem jeito. Aí, tá dando certo, falou pra pensar, pô, não é justo a gente só se aproveitar da parada, vamos tentar, sei lá, trazer algum conhecimento e a gente ia aprendendo e ia replicando, né? Às vezes uma coisa que a gente viu, um vídeo, igual eu falei do Josh lá, viu lá, eu nem sabia, mas eu falei, pô, isso é da hora, mas eu nem sabia, né? Vou fazer um vídeo pra galera saber também. Pô, vamos colocar questões meio de ética mesmo, né? Porque a planta não é só um remédio ou ficar doidão, né? Tem a cultura, tem a história por trás, tem, porra, racismo, preconceito. Então vamos tentar trazer ali sempre uma pincelada disso pra meio que criar uma consciência na galera, né? Porque já tem, assim, pra mim, né? Esse estereótipo que todo maconheiro, pô, tá moscando, vacilão, é burrão, não trampa. E a gente tava reforçando, de certa forma, com os personagens, né? Personagem engraçado, vacilão, que tá sempre... Então, vamos ter isso também, porque o humor é bom, mas vamos também fazer o personagem que tá aprendendo alguma coisa, né? Que é um personagem, mas ele é esperado nas nossas experiências. Então, pô, conheci o Cleiton, mancha muito do direito. Pô, Cleiton, vamos fazer um vídeo aqui. Conheci um médico, uma médica, vamos trazer esse cara aqui também. E a gente tenta fazer isso e percebe que a galera gosta da página por causa disso, né? Que é ele falou flora e cultura, então tem um pouco dos dois. Tem a flor, né, que é a flora, e a cultura, que é o que a gente vai aprendendo. Que é uma coisa que tá presente muito em quem planta, né? Por não ter informação, por ser proibido. Quantas vezes um ficava entrando no grow room lá e tentando... O vagabundo falava, põe mais água, o outro falava, não põe água, aí você ficava tentando, dava tudo errado, aí você ficava na tentativa e erro tentando aprender alguma coisa. Então a gente falou, pô, já que vamos falar de cultivo, tem que ter um pouquinho de cultura, e aí foi indo embora. Eu só queria contar uma história muito boa, rapidinho aqui. A conscientização já vinha, a primeira vez que a gente tentou ter loja física, era uma casa, assim, é um bairro totalmente residencial. E aí a gente abriu uma garagem e ficava ali esperando algum cliente, né? Nem vendia online, nem sabia fazer nada. O cara, por estar buscando tanta informação, ele falou, vou lá nos caras, né? Vou perguntar alguma coisa ali. Ele trouxe uma planta, irmão. Grandaça. Dentro do porta-mala. Não era nem meio-dia, assim. Aí ele saca da planta no meio da rua, assim, mano, dá uma olhada aqui nessa planta, vê o que tá acontecendo com ela. Aí eu e meu outro sobrinho que tava lá falando, mano, pelo amor de Deus, guarda isso no carro. Tira umas fotos. Não dá, mano. Vai dar merda isso aqui. Então essa experiência marcou muito. Caralho, vagabundo é muito doido, mané. Maconheiro é foda. O cara levar uma planta pra tua loja. Mas é muito do que você falou, né, mano? A pessoa buscando informação, tá ligado? Teve um boom de poucos anos pra cá que isso começou a ser disseminado na internet, né? Fazendo uma referência também ao que vocês falaram, né? Sobre personagens, ter um pouco mais cômico e outro um pouco mais sério. Eu lembro que na época que eu fazia o Jornal da Maconha, eu apresentava junto com Rafael Queiroga. Rafael Queiroga é um humorista de mão cheia, ex-comédia MTV. Atualmente ele é diretor do Caldeirão do Hulk, coisas assim. Ele é um grande profissional com uma carreira muito séria, por mais que ele seja um comediante também e tal. E ele, né, se colocava no papel de fazer o cômico do Jornal da Maconha. De fazer aquele cara que às vezes não sabe, às vezes dá uns vacilos, justamente para ter o gancho de alguém explicando. E isso é muito catártico. As relações humanas são assim, tá ligado? Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem um mestre Miyagi e todo mundo já foi o Daniel San de alguém, tá ligado? Muito maneiro. E muito maneiro também você citar essa questão do Grow Room, né, cara? Pô, essas páginas antigamente, Grow Room, Rempadão, os Smoke Buddies, era por onde a gente conhecia das paradas, a gente ficava por dentro do que era maconha, do que tá acontecendo, pra essa semente ser semeada e florescer hoje em dia nos nossos trabalhos, nessa nossa luta. Já que vocês falaram de cultura também, como vocês enxergam o trabalho de vocês
no cenário da cultura canábica? Como vocês se veem nesse lugar? Como vocês gostam de suportar e se enxergar nesse lugar da cultura canábica brasileira? Olha, particularmente falando, eu acho que por eu ter uma experiência mais, entre aspas, recente com a maconha, eu acho que vai aprendendo conforme a gente vai fazendo os vídeos, mas eu vejo que a rapaziada se identifica muito, mano, com os vídeos que a gente faz, principalmente aquela questão do tomate lá, direto que eu encontro alguém, a pessoa fala, mano, aprendi a plantar vendo seus vídeos de tomate e tal, e eu mesmo, eu confesso que eu ficava, caralho, mano, você conseguiu aprender com nossas bobeiras? Porque até então, ficava muito pra mim nessa questão cômica só. Lógico que tava passando conhecimento ali de forma cômica, mas você vê que as pessoas realmente extraem algo, conseguem fazer algo do nosso conteúdo, isso eu acho muito especial, sabe? Então eu vejo assim que o que a gente faz é importante porque, como o Lucas falou, a gente sempre tenta pincelar assuntos importantes na comicidade, porque é mais fácil de descer, né, mano? Você vê algo que é de humor assim, podem falar que, sei lá, o meio de maconha às vezes é só humor, tá ligado? É só personagem que fica moscando, mas é mais fácil de entrar. Eu vejo por mim, se eu fosse alguém de fora vendo um vídeo querendo aprender, seria muito mais fácil pra minha pessoa mesclar com um pouquinho de humor e informação, entendeu? Eu enxergo dessa forma assim, acho que tem que ser algo leve, mano, porque tem a questão do preconceito, do estigma, então você tem que seguir nessa linha, não pode chegar com os dois pés na porta querendo falar sobre maconha, acho que você tem que ir nos passinhos assim, mas nos passinhos concisos, né, do que você tá falando, com propriedade, acho que é mais essa questão assim. Na verdade, assim, pra ser bem sincero, eu acho que a gente fluiu, porque falar pra você que a gente planejou alguma coisa, mentira. Tá dando certo, vamos continuar. O Luan acabou sendo bem... A galera gostava muito, né? Porque ele, tanto ele quanto o Davi, que é o outro sobrinho, eles têm esse negócio de ser engraçado, tipo, naturalmente, assim. Eles são engraçados no dia a dia. E a galera gosta do personagem, mas vez ou outra a gente se pega falando, meu, caramba, a galera gosta muito mesmo, né? Tipo, a gente fica meio ainda boca aberto. Às vezes a galera pede foto, assim, ou fala, meu, aquele vídeo lá que você falou tal coisa, me identifiquei muito. Tipo, o vídeo de... Eu lembro o vídeo. Tipo, faz uns 2 anos que tá um vídeo que eu nem gostei tanto. E aí o cara guardou aquilo. Então isso é muito doido. Quase sempre, principalmente quando tem evento, Marcha da Maconha, ou as Expo, assim, a gente fica assim, caralho, né, velho? Parece até que eu sou um cara famosão mesmo, né? Ou tipo assim, parece até que a galera leva muito a sério um trabalho que às vezes nem a gente leva tanto a sério, ou às vezes faz de saco cheio, tá ligado? Ah, vamos fazer o que tem que postar, porque agora tudo é algoritmo. Não tem muito tempo de, tipo assim, vou produzir um bagulho foda que eu quero muito e vou tomar um tempo necessário pra ele ficar do jeito que eu quero. E aí você até faz, só que aí ninguém assiste essa merda. Aí você fala, eu não vou fazer mais porra nenhuma, vai tomar no cu, eu vou fazer de qualquer... Aí você faz um bagulho de qualquer jeito, assim, que a gente sempre fez muito rápido, né? Porque era em intervalos de tempo da loja, na hora do almoço, assim, vamos gravar rapidinho aqui, vai. E eu já editava ali sentado e ia... E aí, vez ou outra, você perdia 10 minutos num vídeo do Luan falando pra câmera, ou dando um sorrisinho, assim, né? Uma música que engajava, né? Porque essa validação também de algoritmo, você fica meio... lelé, né, da cuca, né? E se uma hora você tá com 10 milhões de views, de curtida e tal, outra hora você recebe 100. Aí você fala, nossa, acabou a minha vida. Então isso tudo também vai mexendo com a sua cabeça até você entender, pelo menos pra mim, né, acho que pro outro também, que, meu, é uma fama assim, mas ela é que você ficar 5 meses sem fazer nada, já era. Você consegue seguir sua vida, porque as coisas são muito rápidas. Então também tem essa questão de não se vislumbrar e também não se abalar em saber que você não é. É normal. Muita gente vai gostar de você, mas você tem que entender ali que é uma coisa meio frágil, assim. O algoritmo, todas as redes vão trabalhando agora, é massivo, né, velho? Você tem que posta. Tem galera que vai fazer diferente, que vai focar numa parada, mas é um caminho mais difícil. O humor, o besterol ali acaba sendo mais fácil, igual o Luan falou, né? Então, porra, ser bem sincero, cara, a gente não tem muita dimensão do que talvez a gente seja. Eu acho que eu sou só um comerciante. E o Luan, eu não sei, acho que talvez ele ache que ele faz só uns vídeos pela internet. Mas algumas pessoas vão achar muito mais, né? Isso é muito doido. E tem gente que vai odiar pra caralho a galera do Facebook e sempre xinga lá. Pô, mano, muito foda, muito foda. Parafraseando um grande amigo meu, Patrick Raí, camisa 9 do UniGFC, que era o time da minha faculdade, e ele tinha a seguinte frase: críticas não me abalam,
e elogios não me elevam. Sou o que sou e não o que dizem. Acho que é por aí, né? Dá pra gente levar a vida por aí. Um abraço pra esse grande artilheiro do futebol universitário carioca. E, pô, cara, entrando mais nessa seara de produção de conteúdo mesmo, que é o grande mote aqui desse nosso programa metalinguístico, muito interessante você falar sobre essa pressão algorítmica, sobre como é ficar tendo essa referência, isso deu certo, não deu certo, essa ansiedade de você trabalhar duro para um conteúdo legal e esse conteúdo não performar tanto quanto algo que você acha que é só uma besteira, tá ligado? Essa porra é muito difícil de lidar, mano. E principalmente a gente que, além das pessoas gostarem ou não, também estamos submetidos à questão de não poder falar sobre drogas, né? Várias vezes o conteúdo ele tem um alcance reduzido, porque mesmo você tentando disfarçar, ainda cai um negocinho aqui, um negocinho ali e tal, é foda. Queria perguntar pra vocês, como é que é a rotina de produção de vocês? Como é que vocês param pra pensar num vídeo? Como é que vocês gravam? Dá um overview pra galera. Ó, galera, eu vou falar a sinceridade aqui com vocês, tá? Assim, é raro os momentos que a gente bola um roteirinho lindo, assim, frase por frase do que a gente vai fazer, por exemplo, num vídeo. Às vezes surge uma ideia sobre maconha, diretamente sobre maconha, ou a gente vê um vídeo que não tem nada a ver com maconha e traz pra realidade de maconha, tem que dar essa adaptada pra nossa realidade. Por exemplo, a gente viu um vídeo lá uma vez que é negócio de videogame. Se a vida fosse um videogame, a gente trouxe pro bagulho da maconha e adaptou, tá ligado? Eu acho que é bem natural, assim. Desde lá do começo do TikTok, a ideia meio que surgia, não digo na hora, assim, né? Mas era um vislumbre do que poderia ser e a gente ia adaptando na hora. Eu acho que é por isso também que deu certo, mano. Porque a gente ia se moldando ali com as ideias na hora. Eu e o Lucas debatendo, não, mas como é que vai ser? E essa cena aqui? Porque justamente a gente não, tá ligado? O processo criativo, assim, é difícil. Vai ser esse quadro desse jeito e tal. É ali no momento, mano. É no feeling ali, tá ligado? Pegando as roupas da avó mesmo pra gravar, tá ligado? E eu acho que essa naturalidade, assim, que deu um charme pros vídeos. Trouxe algo mais pra perto do público, assim, também. Porque você faz um bagulho que nem, né? A questão do algoritmo que a gente tá falando. Você faz algo muito elaborado, mano, às vezes não dá em nada. E aí você se frustra. A questão, eu acho que pra mim é você gostar de fazer o vídeo. Mano, esse vídeo aqui, gostei pra caralho de fazer. Se ele vai bem ou não, foda-se. Mais ou menos, né? Mas a gente tenta pensar que é assim, né? Eu vejo que é algo muito no feeling, assim. Tem uma ideia e vai rabiscando ela ao longo do vídeo, assim. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes vai de primeira, às vezes tem que regravar no outro dia. E aí fica, caralho, tem que gravar de novo, mano. O bagulho não ficou bom. Então, acho que essa pressão ficou um pouco maior quando chegou as publi, né, velho? Porque quando tava só nós fazendo pra nós, ok, né? Se for mal, foi mal. Mas aí a galera começou a pedir vídeo pra nós que a gente achava surreal, né? Eu lembro a primeira vez foi a Bem Bolado até. E aí, meu, foi quando você escutou, eu nem sabia quanto eu cobrava. Eu falei, sei lá, me dá um monte de seda aí, vamos pra cima. E a gente botou um empenho, assim, tipo, caralho, várias ideias. E eu ficava, mano, o que eu vou fazer, mano? A gente sempre gostou muito de fazer paródia, né? Então, tipo assim, todo mundo odeia o Chris. Aí fazia bem parecidinho, mas a gente sempre gostou desse rolê, que é o rolê Hermes e Renato, né? O rolê que a gente consumia. Que é o nosso humor que a gente gosta, meio nonsense, meio tosqueira. Então esses vídeos a gente gostava muito e dava um trampo mesmo, tá ligado? A gente falava, caramba, vamos fazer direito, né? Dentro das nossas limitações de conhecimento. Depois do Davi com a faculdade, veio câmera boa, veio edição um pouco... Um vídeo ou outro a gente chama ele. Tem coisa que eu não consigo fazer, né? Que a maioria dos vídeos sou eu que edito, ali no celular mesmo. E aí a gente foi indo. Alguns vídeos que eram públicos foram muito bem, mas alguns topava total. A gente falava, pô, já era, acabou a parceria. Não ficar... Aí você já fica mais abalado ainda, né? Mas é basicamente como o Luan falou, assim, o processo criativo, eu nunca, raro, eu escrevi o que ia ser feito ou falado. Porque, mano, não consigo. Mas acho que tanto eu como o Luan, nós somos bem desorganizados nas ideias. Tipo, tô fazendo várias coisas, tô numa live no TikTok, imprimindo o pedido e pensando no vídeo, e aí uma hora sai. Talvez isso seja também um grande problema, por isso que a gente não tá com muitos mais seguidores. Se parece pra organizar, dava mais certo. Mas é uma coisa que a gente falou, mano, a gente é assim, também não vamos ficar bitolado porque estamos fazendo outras coisas, né? Que até hoje, pra gente, essa questão do conteúdo, ela é uma coisa secundária, pelo menos pra mim. Apesar de estar já grande, assim, de uma certa maneira, tem público, a gente ganha um dinheirinho, uma vez ou outra ali, né? Com essa parada, é uma coisa secundária, né? Ainda a gente faz muito pela loja. Então, tem vários conteúdos. Hoje,
eu vejo assim, né? Quando é uma publi, atenção a todos os anunciantes, a gente vai dar um empenho supremo, a gente vai pensar direitinho, às vezes o cara não gosta, a gente manda o vídeo e fala, pô, não tem que mudar tal coisa, a gente faz da hora. Vai ter vídeo que não tem nada a ver com o que a gente faz. E eu acho que também é o que o Luan falou, a gente gosta que seja assim, a gente não quer. Eu lembro que no começo a gente fazia só o Luan sorrindo, tipo assim, ele olhava pra câmera e dava um sorrisinho, assim, era uma marca registrada. E de tanta repetição, né, algoritmo repete, você vai crescendo muito rápido, né, que a galera quer ver aquele vídeo. E quando a gente para de fazer isso, a gente percebe que, mano, deu uma caidinha. Quando o Luan começa a falar, então, porque até então ele não falava nunca, e os vídeos que tinha a voz, era a minha voz, narrava. E a galera falava, mano, eu não imaginava que a voz dele era assim. Até eles entenderem que a voz do Luan não era, e eu também não aparecia, então não dava pra saber que tinha outras pessoas. Então a gente foi meio que, mano, vamos fazer. Agora a gente tá gostando de dar o sorrisinho lá. Vamos fazer assim. Porque é foda ficar travado também, né, mano? Porra, vou fazer. Às vezes você não aguenta mais, né? Não, eu ia falar que é isso. A gente foi destravando os conteúdos a partir do que a gente foi criando, né? Chegou uma hora ali que o sorrisinho tava intancável. Tava querendo me socar cada vez que tinha que dar o sorrisinho no final do vídeo ali, porque era a marca registrada. Aí foi destravando o diálogo, foi trazendo referência de sketchzinha rapidinha. Tem essa nuance de conteúdo que eu acho que é importante também pra página, né? Pra qualquer pessoa que cria conteúdo, você ficar em um negócio só é meio ruim, né? Você tem que variar. E a gente tenta fazer isso, mano, pra sempre. Cada hora surge um vídeo novo, uma ideia nova, ou a gente vê alguma trend e, de novo, adapta pro bagulho de maconha. Acho que é ver o que tá ao redor ali, tá dando certo, e tentar trazer pra gente, pra maconha e tal. E adaptar pra plataforma, né? Tem conteúdo que a gente só posta no Insta. Tem conteúdo que a gente só posta no TikTok. Porque, né, TikTok repetição, às vezes, pô, só baixa uma pergunta lá do Instagram que alguém perguntou uma coisa engraçada e põe no TikTok e vai super bem, né? Em algumas plataformas a gente percebe que é mais constância, né? Em vez ou outra a gente tenta fazer um vídeo tipo YouTube, já longaço, com todo mundo falando, sem muito sketch, só trocando a ideia com a galera, entrevistando, indo em tal lugar. Eu gosto muito de fazer, mas dá muito trabalho, porque, pô, tem que chamar a câmera, editar, tem que ficar pica o áudio, a imagem, tudo, né? E daí tem um roteirinho, a gente bate umas cabeças ali que também nunca... A gente não é criador de conteúdo, né? Então a gente vai aprendendo. Mas é um negócio que a gente gosta de fazer, mas dá muito trabalho, então a gente fica meio de lado, né? Acho que é isso, assim, se adaptar sempre às novas tendências e regras, né? Que agora tá um pouco mais tranquilo, vamos dizer, com o que já passou no Instagram, pelo menos eu vejo poucas notícias de conta caindo e não voltam, né? Mas é aquela coisa, até quando? Pode ser que uma hora cai tudo, né? E uma coisa também que eu não posso deixar de mencionar, isso aí para todos os criadores de conteúdo, que é ficar muito atento às leis, né, galera? Ficar muito atento, porque eu vejo que uma galera realmente se passa num nível assim que eu falo, coragem, mano. Pelo amor de Deus. Às vezes é por loucura mesmo, que a pessoa não tá nem aí, né? Ou tem muita cacique pra aguentar o trampo. Ou por, tipo assim, emoção mesmo. Porque a gente também já foi assim, meio emocionado. Já pegou umas publi, um negócio, falou, vamos fazer e tal. Aí depois, não, mas calma aí. Será que dá pra fazer? Será que compensa? Se der merda, vai valer a pena, assim, financeiramente? Porque tem toda essa conta, né? E eu vejo que às vezes a galera vai chegando, vai começando a fazer muito conteúdo, se destaca, né? Tem muita gente nova. Agora, com o negócio de Reels, agora muito vídeo, muita gente tá fazendo conteúdo e vários sobre maconha. Mas de maneira geral, a galera meio displicente, assim, né? Um ou outro ali a gente vê que fala, pô, cuidado. Tá divulgando as paradas aí, cuidado, mano. Que coragem, hein? Eu sou cagão. Eu falo mesmo, sou cagão. Por mais que tenha o rosto exposto ali, mas dá um medinho, né? Concordo plenamente. Galera, eu sou da época que a regra entre criadores de conteúdo era: se você planta, você não mostra a cara. Essa era a regra de todo mundo começar a produzir conteúdo. Os amigos do Rempadão, os amigos dos Smoke Buddies, os amigos do Grow Room, todo mundo falava isso. Mostrou planta, não mostra rosto. Mas isso, né, como vocês falaram, com muita gente começando a fazer, essas premissas meio que vão se perdendo. Mas cabe a nós estarmos aqui para relembrar. E cabe a nós também fazermos mais uma menção honrosa ao nosso querido advogado Clayton, porque isso que vocês falaram é uma grande verdade. Há pouco tempo atrás, estava tendo muita queda de conta, essa censura, essa perseguição, por vezes derrubava contas canábicas que não estavam fazendo nada contra as regras do próprio Instagram. Esse foi a grande arma que a gente usou.
Hoje em dia, existe essa questão jurídica com o Instagram, a galera tá se articulando, a gente tá correndo atrás dessa luta e melhorou muito mesmo e dá uma segurança para quem comunica sobre cannabis, né? Os senhores são, sim, criadores de conteúdo, muito bom no que fazem, é muito legal entender toda essa história. E é isso, estamos juntos nessa luta para tentar conscientizar e melhorar as redes nesse lugar. Agora vamos falar um pouco sobre proibição. O que vocês acham da proibição, né? Qual a opinião de vocês? Vocês entendem que vocês fazem parte de uma comunicação antiproibicionista? E o que vocês entendem também sobre o que seria essa comunicação antiproibicionista? Como vocês enxergam e pensam sobre essas coisas? Proibição e o conteúdo de vocês. Cara, essa é uma consciência que vem sendo construída ao longo do tempo. Pra ser bem sincero, a gente é muito ignorante com várias questões. A gente nunca foi ativista, vamos dizer assim, de nada, né? Começamos realmente pelo negócio, tal, pela parte da empresa. E chegou um dado momento que a gente falou, o que a gente tá fazendo realmente impacta as pessoas. Vamos tentar trazer um pouco de informação e também um ativismo ali de uma certa forma. É que é foda falar isso, eu não me sinto assim, né? Então, mas às vezes chega para pessoas dessa maneira, né? Que a gente tá realmente trabalhando para que, vai numa marcha da maconha, documenta aquilo. É importante, né? Então, são movimentos importantes que a gente às vezes tá participando, mesmo querendo não tá com os dois pés lá dentro, tá ligado? A gente também ainda é um pouco imaturo nisso. Eu acredito que o que a gente faz tem importância. Talvez não acredito que tenha tanta importância quanto deva ter para muita gente. Tem essa consciência também, porque é uma coisa que não é natural da gente. Eu vejo você muito mais, Maca, dentro da parada, né? Você já tá muito tempo fazendo. Já no jornal, e seu conteúdo sempre foi mais de instrução, de trazer uma outra realidade da parada. Talvez você sinta mais isso. Mas eu acho que, de certa forma, a gente contribui para essa movimentação de... Não vou nem falar de legalização, de nada mais assim, de quebra de estereótipo, de levar informação, que eu acho que são pequenos passos que vão levando à construção de algo grande, né? Tipo, eu aqui, você aí, tem gente que já vai pro Congresso e já vai passar, né? Igual o Cleitão tava dialogando lá com os deputados e tal, por causa do meta, e já... ação judicial, tudo isso, o nosso perfil cair e voltar devido a uma ação judicial já é uma parada que, de certa forma, ajuda geral, né? Então, a gente tá nisso, querendo ou não, a gente tá nisso, então a gente tem que ter essa consciência e tomar esse cuidado pra não fazer merda, ou ser ali, no mínimo, coerente com as paradas e tentar fazer as coisas direitinho. Agora, o que vai dar, eu já não sei. Eu não vejo, assim... Eu vejo muitos avanços, né, sendo, aí, na minha opinião particular, né, nesse rolê da planta ser legalizada, da maconha, enfim, hoje em dia a gente tem associação, várias paradas que estão acontecendo, mas eu sempre olho com um pezinho atrás, sabe? O cara dá com uma mão, mas te tira com as duas, né? Por isso que eu ainda volto a falar que a galera tem que tomar cuidado, que tá liberado para algumas pessoas, tá descriminalizado, mas você tem que ter esse cuidado que não é bem assim. Não é bem assim pra todo mundo, não é bem assim. Às vezes eu me sinto um pouco pessimista ali nas conversas, nas opiniões, mas eu acho que é uma parada que tá ainda meio longe. Não sei como o Luan vê, mas eu vejo que poderia estar muito melhor quando a gente olha pro lado aí. Quero muito ajudar, mas às vezes a gente fica meio desanimado, né? Tipo, você cria o Instagram, faz uma página lá e você fica 9 meses sem a parada que você demorou 3 anos pra construir. Às vezes fala, eu vou falar de outra coisa, pô. Tô nem aí, vou voltar a falar de cachorro. Já tô criando conteúdo mesmo, sei lá, vamos adaptar. Luan, às vezes ou outra, eles fazem uma livezinha de game, que é um negócio que ele gosta muito, justamente porque a gente cansa, né, cara? A gente fala, toda hora, não pode, mas pode, não pode, mas pode, vamos abandonar. Esse sentimento rola constantemente, assim, de mudar de nicho, assim. Ainda mais loja, Luan deu uma pincelada que... A gente perdeu nossa principal metade do faturamento da loja por causa do Mercado Livre, mudou uma política e aparentemente não pode vender mais do que eu vendia, mesmo fazendo tudo certo. E aí você fica desanimadaço, né? Estamos processando, não vamos desistir, mas
Às vezes a gente pergunta, pô, vale a pena, né? Será que não poderia estar vendendo garrafinha de plástico e sendo feliz por aí? Mas a gente gosta muito, não tem jeito. Mano, o que eu ia falar em relação ao nosso conteúdo e a importância, eu tento sempre manter o otimismo. O que o Lucas tá falando, né, em questão de legalização, eu sempre tento manter o otimismo, sim, mas também não sei estipular. A galera pergunta, quantos anos vocês acham que vai acontecer? Eu nem sei se vai acontecer da forma como a gente quer. Provavelmente não, tá ligado? Mas tem que manter o otimismo. Agora, em questão do conteúdo, mano, eu acho que, tipo assim, o que eu já tinha falado, a gente vai de passinho em passinho, entrando na vida das pessoas, mostrando que dá pra você ser maconheiro, trabalhar certinho, pagar suas contas certinho, fazer tudo certo, tá ligado? Ainda mais porque, às vezes, a pessoa tá ali vendo o seu conteúdo, ela tá todo dia vendo você falar sobre maconha, mano, tá ligado? Tá todo dia. Então, ela mesmo começa a perceber, às vezes, que nem é tão zoado assim. De repente, você falar pra um parente, você explicar, tenho meus corre aqui, pago minhas contas certinho, com minha maconha, é isso. Eu acho que esse trabalho que a gente faz de os vídeos serem leves e tá no cotidiano, assim, de certa forma, das pessoas, acaba refletindo também, sei lá, na vida delas, tá ligado? A galera para ali e fala uns negócios assim, que nem, aprendi a plantar com vocês. Pô, mano, isso eu acho muito foda. Já é, de certa forma, um trabalho, assim, que a gente tá fazendo, seja diretamente ou indiretamente, pra mudar alguma coisa. Mas, que nem o Lucas falou, tem pessoas que estão muito mais na frente que a gente nessa questão de ativismo e tal. Eu acho que o nosso trabalho, de certa forma, é mais assim. Trazer uma informação, seja com o nosso advogado Cleiton, com o médico, com você mesmo, Mac, que a gente faz os vídeos também, é para ir cada vez mais adentrando, né, a educação sobre a maconha em si, sobre o que ela é, para as pessoas, para assumir esse estigma, tá ligado? E acho que dessa forma, a gente talvez caminhe para um futuro melhor com a maconha no Brasil, que é um país tão complicado. Caralho, papo reto, mané. Papo retão. Concordo com vocês. Inclusive, né, agradecer as oportunidades que a gente faz os vídeos juntos também. Sempre muito bacana. Deixar público aqui para as pessoas também. Que é isso, né? Assim que a gente se conheceu, os meninos online, os meninos me seguiram e já sugeriram da gente fazer coisas juntos. E é importante isso que vocês estão falando. Estamos todos aprendendo dentro desse universo canábico. E a gente aprende com os outros, né? Chamando participação pro nosso canal, estão trocando uma ideia mesmo, vez ou outra a gente se chama no WhatsApp pra falar, ou até falar, pô, essa marca aí, tu conhece? Isso aqui, pô, papapá. Esse intercâmbio tem que acontecer e é muito importante pra todo mundo ir aprendendo junto, né? Falando, né, agora de futuro, me digam quais são os planos para o futuro do Floricultura, como vocês veem aí a página, a loja de vocês nos próximos anos, o que a galera pode esperar de vocês também vindo aí? Contem um pouquinho pra gente. Essa pergunta, ela sempre é feita nos nossos podcasts, cada hora a gente fala uma coisa e tem que recalcular a rota. Mas assim, eu pelo menos penso, a gente até brinca, né, eu, Luan, a gente abre live lá no TikTok, que agora dá pra vender produto e tal, não sei o que. A gente abre a live assim, live pra pagar o aluguel. Aí no outro dia, live pra comer um lanche. Tipo assim, hoje eu preciso disso. Pô, já perdi conta em Instagram, nós, né? Mercado Livre, Shopee, todas as plataformas que de certa forma controlam ali tanto nossa venda, até da maquininha de cartão, os caras me cancelaram porque falaram que não podia. Então você fala, mano, caramba, né, cara? Mas de tanto isso acontecer, você fala, não, normal, né? Mais uma vez, estamos aí de novo. Já conseguimos reverter no passado, vamos conseguir novamente. Vamos ter que dar uma adaptada ali, né? Pô, recalcula a rota, mas vai dar certo. Então, assim, também não fico fazendo muito plano pra não se frustrar, né? Ao ponto de falar, pô, vou fazer um projeto grandioso agora, vou abrir 10 franquias da Red Shop aqui no São Paulo. Talvez. Mas talvez não. Então, assim, como negócio, a gente tá trabalhando para vender, assim, voltar, né, com essas vendas que foram interrompidas em alguns sites e crescer, né? Pode ser que abra mais lojas, talvez, né? Agora, como criador de conteúdo, eu, particularmente, agora tem 2 nichos aí, né? Que é a criação de conteúdo para loja, né? Que é o que move também. E também as publizinhas, né? Ser mesmo realmente um criador de conteúdo, né? Tem o Luan, que é a persona fora ali, que eu acho que talvez dá para trabalhar, eu também, né? A gente até tenta, acaba por preguiça não fazendo, dá mais foco nas paradas. Estamos ali no TikTok tentando fazer live todo dia,
mais também pra vender produto, tá indo bem também. Vez ou outra a gente faz um vídeo no YouTube, que eu queria muito fazer mais, mas infelizmente ainda não consegui. Mas o plano é tudo isso ir crescendo e sem pressa também. Mano, agora eu particularmente falando, eu tenho o desejo assim de que a Flora vá pra mais longe, assim. Sei lá, queria muito que eu e o Lucas metessem uma viagem pra algum país aí, alguma expo aí pra conhecer, tá ligado? Eu mesmo nunca saí do Brasil. Se você é alguma marca aí que ama a gente, leva nós aí que, porra, maior sonho aí visitar uma outra feira, até pra ver se é outra realidade também da maconha, né? O Lucas já é mais viajado, já tem mais noção, mas eu mesmo tô muito limitado aqui. Até no mesmo Brasil. O Brasil é um país tão grande que acaba não sabendo o que tá acontecendo do outro lado ali em relação à maconha. Mas sobre o conteúdo em si também, eu acho que, mano, eu não sei como isso iria acontecer, mas eu tenho a ideia de que tem que ir se filtrando em todos os ramos de criação de conteúdo, mesmo sendo maconheiro. Tipo assim, eu sou o parcinha, faço vídeo de maconha, mas vou lá fazer uma publi pra uma outra marca que não tem nada a ver com maconha. Porque eles gostam do conteúdo em si. Assim, é uma ideia, né? Mas eu acho que ir inserindo assim, tá ligado? A maconha em outras coisas. Tipo, pô, BK, chama aí pra fazer uma publi 4x20. Teve aí, um tempo atrás, o 4x20, a gente até brincou, e o Lucas. Porque, porra, né? 4x20, BK, enfim. Tem até um pessoal, assim, não vou citar nomes, tá? Que fique bem claro aí, mas tem muita gente que me segue que não é do nicho de maconha, mas fuma umzinho. Só que não fala ali. Tipo, faz um conteúdo pra tal coisa, pra jogo, enfim. Faz streaming de jogo. A galera fuma, mas não fala muito. Porque tem esse medo de perder também os patrocínios e tal. Eu tenho mais essa intenção, quando eu organizar minha vida melhor aqui, né? Porque os horários ficam tudo louco, às vezes, pra você criar conteúdo e tal. Eu tenho essa intenção de fazer as lives certinho e ir fumando e jogando o jogo. Aí alguma marca aí, ó, que faz mouse, manda um mouse aí. Mesmo eu fumando maconha, mas é porque o conteúdo tá ligado, entendeu? Eu acho que é mais adentrar essas outras partes, assim, como criação de conteúdo, mesmo fumando uma bela jamba, queimando a tora. Caralho, papo reto, mano. Concordo muito também. Vivo muito essa realidade também, né? De trocar ideia com outros produtores de conteúdo, ou roteiristas, ou publicitários de outros ramos. Torram o dia inteiro e tem que fingir que não, né? O máximo que você vê ali quando você entra no Melhores Amigos desse, aí tu vê que o cara tá fumando o dia inteiro, tá ligado? E é normal, as pessoas nem imaginam. Um exemplo também dessa furada de bolha, deixo por conta do Matuê, que fez um comercial pra Bic, né? Um isqueiro Bic específico, assim, mais longo, tá ligado? Ele falava que era bom pra acender vela. Porra, é genial, tá ligado? O Matuê tirou onda nessa. Sobre vocês viajarem, vamos dar um jeito nisso. Tem a Expo Cannabis Uruguai, tem a galera do Latinabis aí promovendo eventos, né? Eu consigo ligar algumas pontas aí, a gente fazer um baseado legal dessa história. Eu e Gustavo, né, nosso diretor, nosso queridíssimo criador do Cannabis Monitor, a gente se conheceu pessoalmente na Expo Cannabis Uruguai. Foi assim que começou esse nosso romance que dura até hoje. E eu sou muito feliz e muito orgulhoso de tê-lo conhecido nessa oportunidade. Bom, senhores, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu sempre gosto de pedir no final para quem acompanhou a gente até aqui, deixar a curtida, compartilhar nas redes sociais e vai ganhar um prêmio também, que é indicação de conteúdo. Falamos hoje nessa nossa entrevista sobre Hermes e Renato. Que conteúdo vocês indicam para a galera que está ouvindo a gente? Não precisa ser necessariamente de maconha, mas pode vir da cabeça de vocês. O que seria uma boa de quem está ouvindo a gente, torrando um e assistir logo após essa conversa? Cara, eu vou falar pra você que eu consumo quase nada de conteúdo de maconha. É igual, tipo, tu falar pra um jogador de futebol na folga dele jogar uma bola ou assistir um jogo. Eu penso pra mim que ele deve falar, mano, jamais eu vou ver um jogo de futebol, né? Mas tem cara que vai adorar também. Eu vejo pouca coisa sobre, assim, tirando o Instagram, né, que a gente tá ali sempre se vendo e tal, buscando referência. Eu gosto muito de assistir YouTube, e aí eu vou, mano, aí eu vou longe, né, irmão? Aí fudeu. Aí, por exemplo, eu assisto muito acidentes de moto ou aqueles programinha de X-Racing, tá ligado? Gosto pra caralho. Fumo tomo um vinho aqui com a minha esposa, gente. Ela nem deve gostar, coitada. Mas ela assiste e nós fica ali. Gosto também de assistir, tem um cara que faz pouquíssimos vídeos no YouTube, eu acho que ele é paquistanês, eu não sei a origem, eu peço desculpa se ele não for, que é o Rui Tenet.
Ele é um cara que ele vai assim, ó, tem uma caverna, meu, lá longe o cara vai desbravar, é um negócio muito a mais, assim, e é um vídeo curto, assim, não é tão longo como um documentário, e é muito legal. Aí eu fico brisando nessa porra, às vezes eu assisto vários, só que ele, infelizmente, ele solta poucos vídeos. Mas uma hora ele foi tomar um mel que deixa doidão lá da montanha do caralho A4, velho. E assim você fala, mano, caralho, ou ele vai no lugar mais frio do mundo, e aí ele quase perde a orelha, é uma parada muito doida. Pô, eu acho que eu vou ficar no mais simples depois dessa aqui também. Eu vou falar a verdade aqui que eu tô meio virado. Fui dormir meio tarde aí, rapaziada. Aí nos pensamentos aqui, já acho que eu já esgotei tudo aqui na nossa conversa. Vou recomendar aí um anime. Eu sou esse cara aí, mais novo aí, que assiste essas paradas, joga um game pra caralho. Então eu vou recomendar um anime que acho que vocês não conhecem, que é o One Piece aí. Tem episódio pra caralho, eu sei, tá? Eu sei que é difícil de assistir. Mas vai por mim, dá uma chance. Pega ali, ó, na Netflix ali, tem dubladinho. Assiste dublado mesmo, faz que nem eu. É, a história é foda, traz muito da questão social aí também do mundo, tem preconceito. E foi o primeiro anime que eu assisti assim, não pelo preconceito, tá? Que fique claro, mas que aborda esses assuntos assim de uma forma muito foda, mano. Assim, de todos que eu já assisti na minha vida, esse aí foi o que eu falei. Caralho, não é possível que eu tô assistindo um bagulho desse no anime. Então fuma um e vai assistir um One Piece aí e dá uma risada. Tamo junto. Caralho aí, ótimas indicações. Rui Tenet, não é isso? E One Piece. Porra, meu irmão, quem não se divertir com essa parada depois daqui é maluco. Pode escolher, tem pra todos os gostos. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Queria pedir também as palavras finais com vocês. Fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. A gente gosta muito de fazer tanto com o Cannabis Monitor quanto com o Maca aí, que a gente respeita muito e tem como referência. Eu já segui o Cannabis antes de fazer conteúdo, então estava sempre ali. E galera, obrigado a todos que sempre acompanham a gente, tem todo esse carinho. Às vezes a gente não vai ser tudo isso que vocês esperam, então pedimos desculpas já, sempre. Mas a gente se esforça bastante. E para todo mundo que o tema do podcast é esse, criação de conteúdo aí no nicho. Então eu, como bom tiozão da galera, eu gosto de me colocar nesse papel que eu sou tio já de muitos sobrinhos, meus irmãos tiveram muitos filhos, então eu sempre tento dar uma bronca. Então eu deixo aqui uma bronca a todo mundo. Vamos sempre ter consciência, vamos trocar ideia. Pô, eu queria muito que a gente fosse mais próximo, assim. A gente sempre sabe que rola uma competição de qualquer ramo de atividade, né? Mas o nosso a gente precisa ser um pouco mais unido ali pra, às vezes, não fazer merda e não dar merda pra geral, porque se der merda pra um, também uma hora resvala na gente, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu convido todos vocês, quem quiser fazer um grande grupão aí pra gente trocar ideias, informações e, enfim, tamo junto sempre. Família, queria agradecer aqui também pelo espaço, Gustavo, Maca, Cannabis Monitor, referências. Obrigado a vocês aí que ouviram também nossas prosas aqui. Espero que tenha dado pra extrair alguma coisa da história aí minha e do Lucas. E vamos pra cima, acho que nem o Lucas falou aí, tem que se unir mesmo. Já não basta o povo que não é do nosso nicho aí, que é contra a maconha, querendo separar a gente, né? Vamos se unir mesmo. Que nem o Lucas falou também, já vou parafrasear. Desculpa se em algum momento você me trombou e eu tô de cara fechada. Eu sou só com pressa só. Tô atrasado pra algum lugar. Mas pode me parar que eu sou firmeza. Tamo junto, gente. Nós que agradecemos a presença de vocês nesse nosso humilde podcast. Foi uma conversa maravilhosa. Eu tô ainda mais fã de vocês e sei que a galera que ouviu a gente também está, ok? E para quem ficou até aqui, o nosso Aperta o Rec chegou ao fim. Nós voltamos na próxima oportunidade, porque esse nosso trabalho não pode parar. A gente precisa entender quem está conversando e comunicando sobre cannabis no ambiente da internet e da sociedade, né? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Vou fumar um. Valeu!